Pois é, a ideia é que vocês façam também exercícios, tirem suas dúvidas, porque essa parte de carga distribuída não é que é tão complexa assim, ela só precisa que você tenha atenção na hora de traçar curvas de segundo grau. Porque agora a gente não está falando de uma carga, uma força aplicada sobre um ponto na viga. A gente fala de cargas ao longo da viga, são aquelas cargas distribuídas que nós fizemos. Então, nós vamos trabalhar com os mesmos exercícios que nós fizemos em sala de aula, de forma tal que vocês possam aprofundar também o conhecimento de vocês em relação a esse equacionamento. Seria esse tema, o tema da aula passada, e mais ou menos 2 ou 3 semanas, no máximo 2 a 3 semanas de aula, para que ocorram a B2, tá bom? Vai ser obedecido o calendário oficial de provas. Aqueles que tiverem disciplinas interativas vão receber o calendário das mesmas, e caso vocês não tenham, seguiria a aula normal. Então, assim, se caso acontecer de vocês terem uma prova interativa na quinta e na sexta, por exemplo, aí na terça, aula normal, a gente poderia fazer exercícios, tirar as dúvidas pertinentes da matéria, tá bom? Então, hoje o conteúdo vai ser o seguinte, eu vou explicar de uma forma como fazer as equações que vocês fizeram semana passada. A gente para o vídeo, tira as dúvidas, deixa um exercício para vocês tentarem, corrijo, e a gente vai fazendo exercícios até que vocês sintam-se independentes a seguir com o conteúdo, tá? Então, o que é importante antes da gente começar a cortar barra, a fazer reação de apoio em uma carga distribuída? É que a gente tem que lembrar que as cargas distribuídas, a função de momento, se vocês quiserem anotar, já que vocês olharem no grupo, vocês receberam um PDF do resumo da aula de hoje, é que toda carga distribuída, o momento de uma força é uma função de segundo grau. Então, até vou escrever aqui, ó, momento. Parece assinatura de jogador de futebol, mas é mais ou menos isso. Toda função de segundo grau é momento. Então, eu deixei aí. Ela vai poder ter o A maior que zero, ponto de mínimo, e o A menor que zero, o ponto de máximo. Então, é importante, na hora que vocês forem delinear as suas equações, é verificar a concavidade do termo que está acompanhando x ao quadrado, aqui na equação. Se é ponto de máximo e ponto de mínimo. Por quê? Porque eu vou ter pontos onde eu vou ter o ponto, a carinha só para dizer o seguinte, ponto de mínimo, sorrindo, ponto de máximo, carinha triste. Só para ter didática. E é importante que quando vocês forem traçar, é por causa do momento máximo é que nós vamos descobrir se o momento máximo vai ser no início da viga ou no meio da viga. Então, quando a gente for fazer os exercícios, a gente vai identificá-los dessa forma. Esse exercício, então, é um exercício que caiu na B1 de vocês, onde era para representar, aqui ele pedia as reações de apoio, tá? E você tinha que identificar a carga, a soma das cargas aí, como vocês receberam o gabarito, é de 5 kN, né? Então, é representar graficamente as forças do diagrama de força cortante, momento fletor para a viga de madeira e determine a força cortante em todo comprimento e função de x, ou seja, nós vamos fazer os equacionamentos sob essa viga. Então, inicialmente, vamos calcular as reações de apoio. Lembrando aquelas definições da aula passada. Calcular as reações de apoio em Fx, Fy e momento. Delinear os intervalos para cortes, a gente vai determinar de acordo com as forças. Então, aqui a gente vai ter 3, né? De 0 a 1, de 1 a 2,5, lembrando que é 1 mais 1,5. E depois, de 2,5 até 3,5, que seria o intervalo do corte. E obter as equações de momento fletor e força cortante, e com as equações fazer os diagramas, que é a representação gráfica do momento e da força cortante. Lembrando que o momento fletor é força vezes distância, e quando eu derivo o momento em relação à distância, eu vou ter F, uma força que a gente vai chamar de força cortante. O que eu prefiro fazer? É que quando deriva uma função de segundo grau vira primeiro, quando deriva uma função de primeiro vira uma constante, a gente fazer primeiro os diagramas de força cortante e depois com a derivada achar, fazer os diagramas de momento fletor e com a derivada achar as forças cortantes. E aqui, só
aquela representação gráfica. Se eu corto da esquerda para a direita, força cortante para baixo, alguns livros são Q, outros são V, adotaremos o V aqui. Momento, sentido anti-horário, aqui seria o ponto de aplicação, e se eu olho para o outro lado, no equilíbrio, eu tenho que ter um momento no sentido horário, para anular com esse, uma força cortante para cima, para anular com essa. Nós vamos aqui focar apenas nas forças verticais, pois são essas que vão ocasionar a curvatura, o giro e o momento. Então, o AX, o AY e o BY dessa barra são 2,5. Se vocês fizerem as reações de apoio, nós já vamos ter aí os 2 pontos de apoio, tá? E aí vamos fazer o primeiro corte. Então, vamos aqui explorar, para ficar mais fácil. Quando eu corto aqui, o intervalo é de 0 até 1 metro. Então, eu vou fazer do momento aqui o ponto O, sentido horário. Aqui é anti-horário, tá? É o anti. Desculpe-me, eu vou corrigir quando for enviar a resolução para vocês. Anti-horário positivo. Então, se eu girar nesse sentido aqui, será positivo. Esse é o ponto O. Se eu girar no ponto O, percebo que essa força de 1 kN acompanha o giro. Então, vai ficar 1 vezes x, perdão, gente, 1 vezes x, mais o momento fletor igual a 0. Como aqui é positivo, passando-se para o outro lado, ficou negativo. Então, ficamos no momento fletor igual a menos x. Para x igual a 0, 0. Para x igual a 1 metro, menos 1 kN vezes metro. Vamos já ter aqui uma carga distribuída. E vai entrar essa reação de apoio de 2,5 aqui. Só que, como a gente já viu, já tem 1 metro que andamos na barra. O x continua daqui até aqui. Se eu tenho x na barra toda, e aqui eu tenho 1, então essa distância aqui é x menos 1. Agora, lembrem que nós, quando fizemos aí a demonstração de cortes no momento, nós vamos adicionando trechos no nosso momento fletor. Então, a primeira etapa vai ser, o momento fletor ainda continua sendo no ponto O, só que o ponto O que estava aqui, vai passar para cá. Vai ser positivo, sentido anti-horário, então vai ficar 1 vezes x. Só que aqui eu peço desculpas a vocês, porque como eu fiz aqui uma configuração, essa linha aqui não existe. Seria aqui, né? A distância de 1 metro. Então, vai ficar menos AY. Quando eu girar a barra, vai ficar menos AY, x menos 1. Por que x menos 1? Porque aqui é 1, a distância toda é x. Então, é x menos 1, a distância daqui até aqui, certo? Então, nós temos aqui adicionado a reação AY. Agora, percebam que já temos uma carga distribuída. Carga distribuída, só para lembrarmos aqui, é a força por unidade de comprimento. Então, se eu quero saber a força, logo é Q vezes L. No caso de uma carga distribuída, lembrando aquela figurinha do retângulo que nós temos aqui, ó. Vamos lá. A área do retângulo, a base, que é x menos 1, e a altura, que é 2. Então, temos aqui a força. Só que, quando a gente calculou o momento de carga distribuída, para uma figura como o retângulo, a gente vai ter que colocar ela no centro de massa, no centroide, né? Onde a distância do ponto onde eu vou colocar essa força até o ponto de referência, ou seja, que esse ponto aqui, eu vou substituir essa carga distribuída, opa, peço desculpas aqui, eu vou substituir essa carga distribuída por uma força aqui que eu vou chamar de F. O centroide do retângulo é na metade da sua base. Então, essa distância aqui vai ser que x menos 1. Certo? Então, nós temos F
E aqui esse x menos 1 é a distância. Que seria momento, força vezes distância, certo? F vezes L. E por que 2? Porque é metade da distância. X menos 1 dividido por 2. Mais MF igual a 0. Passando todos para o outro lado da equação, esse 2, que é da carga distribuída, com 2 da metade da distância, eles vão se dividir, então vai ser unitário, valor igual a 1. X menos 1 vezes x menos 1, x menos 1 ao quadrado. Professor, eu posso abrir esse produto no Otávio e desenvolver? Não. Não por dois motivos, porque você vai estar traçando, apenas você vai estar interessado em saber o valor do momento fletor. No mais, se eu quero saber o momento máximo, aí sim a gente vai explicar como fazer isso, tá bom? Mas não precisa desenvolver o produto notável, você pode usar dessa forma. Lembrando que esse intervalo de x igual a 1, o resultado dele tem que ser igual ao anterior. Para x igual a 1, menos 1 vezes x, menos 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Então, menos 1 kN. Percebam que o anterior deu menos 1. Agora, para x igual a 2,5. Então, eu vou substituir no 2,5 aqui. Menos 2,5, porque x vezes menos 1 é 2,5 vezes menos 1, menos 2,5. 2,5 aqui é a reação de apoio. 2,5, 2,5 menos 1, menos 2,5 menos 1 ao quadrado. Nós vamos encontrar menos 1 kN vezes metro aqui nessa conta, tá? E uma função de segundo grau. Quando eu começo a me afastar da carga distribuída, agora fazendo o corte de 2,5 até 3,5, que é o último corte, percebam que essa carga distribuída aqui já vai ficando longe. Por quê? Se eu fizer um momento no ponto O, sentido anti-horário, igual a 0, e o sentido horário, anti-horário positivo, 1 vezes x, que está aqui, né? Continua, menos AY, que esse 2,5 que eu coloquei aqui, vezes x menos 1. E depois vai vir mais 2 vezes 1,5, porque a distância toda daqui até o 1,5. Só que a carga distribuída, a área da base, vezes a altura. A base é 1,5, a altura é 2. 2 vezes 1,5. E eu vou colocar essa distância onde? Onde for o centro de gravidade. Se a distância daqui, onde eu estou marcando de vermelho, até aqui, for 1,5, metade é 0,75. Por isso que tem esse 0,75 aqui. 1 mais 0,75, 1,75. Se tudo aqui é x e aqui é 1,75, x menos 1,75. Menos BY vezes quem? X menos 2,5. Porque quando eu girar isso aqui para trás, esse 2,5 vai vir no sentido negativo, com a tendência a rodar no sentido horário. Mais o momento fletor igual a 0. Então, eu rearranjando a equação de momento fletor, vamos ter essa expressão. Para x igual a 2,5, percebam que o resultado será igual... Opa! O resultado... O que é mais importante aqui? Nós chegamos no ponto. Só que por causa da função de segundo grau, a gente tem um ponto de máximo da curva, que pode ser positivo ou negativo. Então, o intervalo aqui da curva será... Eu vou pegar aquela expressão do intervalo de 1 até 2,5, que está a função de segundo grau, e vou derivar ela. Quando eu derivo, derivada de menos 1x é menos 1, a derivada aqui de dentro de x menos 1, derivada da constante é 0, derivada de x é 1. 1 vezes 2,5, 2,5. Menos x menos 1 ao quadrado, regra da cadeia dele. O expoente cai, 2. Derivada de dentro aqui, 1. Então, ficou 2 vezes x menos 1.
Quando ocorre isso em equações de segundo grau de momento, quando eu faço a derivada, para achar o ponto de máximo, eu igualo a zero. Então, igualando a expressão a zero, eu vou achar a distância de 1,75 m. Esse 1,75 m, eu venho e vou colocar na expressão do momento fletor original e vou encontrar esse valor de menos 43,75, o que significa o ponto de máximo. Então, toda vez que tiver carga distribuída, é necessário fazer a derivada da função de segundo grau e essa derivada igualar a zero. Igualou-se a zero, eu vou achar a distância, na qual eu vou substituir na função principal e eu acho o ponto de máximo. Então, eu vou saber qual é o valor do momento fletor máximo que eu vou usar em módulo para resolver meus problemas de tensão de flexão, tá? Então, é importante que quando fazer, sempre tiver tensão de flexão, em carga distribuída, olhar o diagrama para achar o ponto de máximo da curva. Pronto. Então, a gente fez uma tabelinha, só para simplificar todas as funções, né? De 0 a 1 é menos x, de 1 a 2,5 a função do segundo grau, e de 2,5 a 3 volta a ser a função de primeiro grau. E aqui, as derivadas. Derivada de menos x é 1 kN. A derivada dessa função está aqui. E os intervalos para x igual a 1. Pessoal, importante aqui, ó. Quando você vai derivar, vai ainda depender de x. Você joga os mesmos intervalos. Para x igual a 1, força cortante 1,5. Para x igual a 2,5, menos 1,5. Ou seja, sai de 1,5 e vai para menos 2,5. É fundamental aqui que você também tenha que jogar na força cortante os intervalos. E no último caso, para x igual a 2,5, a gente vai ter 1,5, e para x igual a 3,5 igual a 1, que corresponde até mesmo à última reação de apoio. Quando a gente for fazer o diagrama que está aqui, percebam que nós temos aqui uma coisa muito interessante. Quando aqui o momento for zero, a força cortante é máxima. E quando a força cortante for zero, o momento é máximo. O que significa dizer? É que força cortante zero, momento máximo. Momento zero, força cortante máxima. E o momento, porque que podem notar, ele começa com zero e volta para o zero. E a força cortante, ela começa em menos 1 e vai para 1. Porque são as reações de apoio aqui. 1, e aqui no meio é 3. Então, eu tenho 2,5 e 2,5. Esse trecho aqui, que é uma função de primeiro grau na força cortante, no momento fletor, é uma função de segundo grau. O que nós fizemos? Pegamos a função desse intervalo, derivamos ela e achamos o ponto. Quando nós igualamos a zero a força cortante, achamos o x de 1,75, que aqui a força cortante é zero. Quando substituímos na função de momento, encontramos isso. Lembrando que como nós achamos uma função, se nós observarmos aqui, e a função é positiva aqui, mas ela vai ficar negativa quando se abríssemos essa função, nós teríamos uma função de concavidade para cima, de ponto de máximo. Ah, professor, mas nos exercícios, o que isso vai me ajudar? Apenas no traçar da curva e achar o ponto que você vai utilizar em módulo para calcular o momento, as tensões de flexão. Percebam que quando a gente fala de momento, um ponto de máximo aqui vai influenciar onde? Na carga onde eu vou ter a máxima curvatura da minha viga em apoio. E minha força cortante é uma força de cisalhamento ocorrendo no plano perpendicular ao eixo, que pode levar ao corte da viga. Então, são esses dois pontos que você vai ter que considerar. O ponto, voltando aqui na análise do gráfico, né? O ponto de momento de máxima usando a tensão de flexão. A máxima força cortante aqui, que é o 1,5, eu vou usar aqui para calcular o cisalhamento, ou seja, qual que é o risco? Esse trecho aqui vai sofrer a maior curvatura
e esses dois trechos aqui vão sofrer cisalhamento, ou seja, onde vai correr o corte sem curvar, tá? Então, esse é o tipo de análise que a gente vai pegar para fazer os cálculos, tá? E possuindo um comprimento de 9 metros, tá? E que, num trecho de 6 metros, eu vou ter uma carga distribuída de 20 kN por metro. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar são as reações de apoio. E as reações de apoio nessa barra seriam essas três: AY, CY e AX. AX vai ser nulo, porque é a única força em X que eu vou ter. Em AY, nós vamos ter AY menos 20 vezes 6, mais CY igual a 0. Então, a soma de AY mais CY igual a 120. Se eu colocar o momento no ponto A como referência, sentido anti-horário positivo, percebam que aqui eu já cometi uma pequena gafe na resolução, porque aqui o menos 20 aqui vai girar no sentido horário. Então, aqui vai ter uma força, essa força aqui seria menos 40. Eu vou corrigi-la agora para vocês terem esse exercício já em mãos. Peço desculpas aqui. Então, esse geral. Desculpa, pessoal, eu dei uma devagada aqui, eu olhei o momento no ponto C. No momento no ponto A, se eu gerar no sentido anti-horário, essa força de 20 kN vai para trás. Então, é menos 20 vezes 6, porque é uma carga distribuída. Então, só lembrando aqui, esses dois aqui, esses dois itens aqui, seriam a força. Esse 3 é metade da distância, porque eu vou substituir essa carga distribuída numa carga pontual. Então, se a distância toda é 6, metade dela é 3. Então, a distância aqui até a força é de 3. E eu vou substituir por uma força de 120 kN. Então, vai ficar 120 vezes 3. E a distância do ponto C até o ponto A, 9. Mas, se eu girar no sentido anti-horário, a força C vai acompanhar o giro. 9 vezes C igual a 0. Então, 20 vezes 6, 120, vezes 3, 360 negativos. Isso vai para o outro lado da igualdade, 360. 360 dividido por 9, 40 kN. Voltando esse valor de 40 kN na equação anterior, nós vamos ter aí AY mais CY igual a 120, CY igual a 40, então AY igual a 80 kN. Então, sempre que começar um exercício de carga distribuída ou carga pontual, é importante obter as reações de apoio e, desta forma, resolver. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos às forças, né? 40 kN e 80 kN, e vamos cortar a barra. O primeiro corte que nós vamos fazer, aqui está a força de 40, vamos ver se ela aparece aqui. V para baixo, momento, o ponto O estaria aqui, positivo, tá? Então, se eu fizer do intervalo de 0 a 6, esse 2 e 3,5 vocês desconsiderem, porque era um exercício que foi pedido aos alunos do noturno. Qual seria o momento no intervalo de 2 a 3,5, que seria esse aqui, porque 2 metros está e 3 metros e meio estariam dentro deste intervalo de 0 a 6, né? E aí nós vamos fazer o seguinte: momento no ponto O aqui igual a 0, eu só coloquei a equação para vocês verem, menos AY vezes X, mais 20 vezes X, vezes X sobre 2, porque eu vou colocar a carga na metade da distância. X sobre 2. Mais o momento igual a 0. Menos aqui vai passar para o outro lado. Isso aqui, x vezes x, x ao quadrado.
20 divide por 2, 10 positivos. 10x ao quadrado positivos. Passando para o outro lado, 10 negativos. Então, percebam que a função de momento nesse ponto aqui, entre 0 e 6 metros, é uma função de segundo grau com sinal negativo, ou seja, vai ter um ponto de máximo. Continuando aqui, se eu derivar a equação que nós obtivemos aqui, menos 80x ao quadrado, menos 10x ao quadrado mais 80x, vamos obter a força cortante. A força cortante aqui, ao derivar, nós vamos obter x igual a 4 metros. Tomando esse 4 metros aqui, que é o resultado da derivada da força cortante, e substituindo aqui nos dois valores de x, como vocês podem perceber, nós vamos obter um momento de 160 kN vezes metro, ou seja, esse é o ponto de máximo da nossa curva. Então, uma dica fez a equação de segundo grau, já calcula no cantinho ali o ponto de máximo, porque você vai precisar na montagem do diagrama ou achar esse ponto no diagrama. O próximo corte que poderíamos fazer, que não está aqui, era fazer desse último trecho de 6 a 3. E aí, ficaria, eu vou depois do intervalo fazer. O que é o mais importante, eu vou deixar para vocês esse corte depois do intervalo. O mais importante é chegar no ponto de máximo aqui, ó, de 160. E depois aqui o corte de 120, que vai ser o de 6 a 9, zerando aqui. Então, esse aqui seria o gráfico da força cortante e do momento fletor. Eu vou, enquanto vocês estão no intervalo, eu vou dar uma arrumadinha e eu coloco as outras equações para vocês na tabela, tá certo? Vocês vai ter as reações aqui, né? Só que nós vamos cortar um pouco antes da reação de 40 kN. Então, vamos ter a distância daqui até aqui é x, só que a distância aqui toda é 6 metros, onde está a carga distribuída. Então, eu só tenho tudo x menos 6, é esse trecho do ponto B até aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Calculando o momento, um trecho aqui igual a 0, né? Mais igual a 0, aqui teria o M. E aqui teria momento no sentido anti-horário e uma força cortante para baixo. Menos a x, se eu girar aqui no sentido anti-horário, essa força de 80 vai para trás, menos a x, mais 20 vezes 6, a altura é 20, a base é 6, eu tenho a força, e ela vai ficar na metade da distância. Então, se aqui é 6, metade aqui dessa distância é 3. Se tudo aqui é x, e aqui eu tenho 3 aqui, e de forma simétrica 3, a força que irei substituir, trocando de cor, colocando verde, seria no centro, x menos 3. Organizando aqui a equação, teríamos 80x menos 120x menos 3. Para x igual a 6 metros, notem que o momento é 120 metros, ou seja, o momento aqui é 120. O máximo foi 160, o mínimo 120. Já começou a cair para 120x igual a 6 metros. Para x igual a 9 metros, o momento será nulo. E aí, já para fazer um resumo, aí seriam as equações de momento fletor e força cortante. Quando eu derivar aqui, eu vou ter a equação de força cortante. Então, derivando menos 10x ao quadrado mais 80x, menos 20x mais 80. Para x igual a 0, força cortante de 80. Para x igual a 6, força cortante de menos 40. A equação que é do intervalo de 6 a 9, 80x menos 120x menos 3, derivada de 80x 80, derivada de 120x, 120, então aqui é menos 40, tá? Menos 40 seria o intervalo. E desta forma podemos olhar os diagramas. De 80
a menos 40, e menos 40 continua. De 0, que é o do momento, máximo para x igual a 4, 160, para x igual a 6, 120, depois 0. Percebam que, quando o momento é máximo, a força cortante é nula. E quando a força cortante é máxima, o momento é 0. E aqui são indicados primeiro grau, força cortante, quando é a carga distribuída, e segundo grau, nesse trecho aqui de 0 a 6. Tá? Então, esse trecho aqui não é uma curva de segundo grau. Ela é curva de segundo grau para aqui em 6 metros. Daqui para cá é uma curva de primeiro grau. Então, o momento em carga distribuída vai ter dois trechos, no máximo, ou às vezes só de segundo grau, tá? E se tiver momento curva de primeiro com segundo grau, primeiro e segundo graus, e força cortante, é a derivada. Derivada da função de segundo grau, função de primeiro grau. Derivada da função de primeiro grau, constante. E a tela para vocês. Então, eu vou resolver. Primeiramente, nós temos que achar as reações de apoio. Então, vamos lá. Então, desculpa. Então, nós temos as reações em A, uma só, porque é um rolete, e duas em B, porque é uma articulação. Então, vamos ter aí forças em x igual a 0, então Bx igual a 0. Em Y, 30 vezes o 1,5 para baixo, mais AY, mais BY igual a 0. Menos 30 vezes o 1,5, menos 45, passando para o outro lado, 45. Vamos fazer um momento no ponto A aqui, né? Sentido anti-horário aqui positivo. Vai ficar 30 vezes o 1,5. Até porque ficou fácil, porque como eu tenho mais próximo um ponto A da carga distribuída, a distância fica mais fácil. 30 vezes o 1,5 é a força, vezes o 1,5 sobre 2, porque é metade da distância aqui para o retângulo, é o centroide. Então, 1,5 dividido por 2 é 0,75. Esse menos 45, se eu girar a barra no sentido anti-horário, ela vai para trás. Esse momento entrará agora no cálculo do equilíbrio. Menos 45, mais BY vezes 3. O 1,5 mais o 1,5 vezes 3, é 3, igual a 0. Então, ficou aqui 33,75, menos 45, mais 3BY igual a 0. Essa operação passa para o outro lado da igualdade, deu 11,25. BY igual a 3,75 kN e o AY 41,25 kN. Ou seja, nós temos as duas reações de apoio. Agora vamos cortar a barra. Primeiro corte de 0 a 1,5. Então, só temos a carga distribuída aí. Então, vamos ter 30 vezes x, 30 é a força, é a carga distribuída, e x é a distância. Ela vai se posicionar na metade da distância, ela vai ficar aqui. X sobre 2, mais o momento fletor igual a 0. X ao quadrado, x vezes x ao quadrado, 30 dividido por 2, menos 15x ao quadrado. Passando para o outro lado da igualdade, temos a função de menos 15x ao quadrado. Para x igual a 0, momento fletor igual a 0. Para x igual a 1,5, momento fletor de menos 33,75. Percebam que ela sai de 0 a menos 33,75. Como ela é negativa, ela tem um ponto de máximo. E possivelmente o ponto de máximo é quando x for igual a 0. Para o segundo corte, que é de 1,5 a 3, a gente começa a se afastar da barra. Então, a gente já começa a ter uma função de primeiro grau. Só lembrando aí a derivada, né? Derivada de menos 15x ao quadrado é menos 30x. Para x igual a 0, V igual a 0. Para x igual a 1,5, a força cortante de menos 45 kN. Agora, voltando a resolver esse trecho aqui. Agora vai mudar. 30 vezes x, 30 vezes o 1,5, que é o valor todo, né? Daqui até aqui, o 1,5. Só que eu vou posicionar ele na metade, que é 0,75. Então, aqui na metade.
0,75 esse trecho aqui, que está em verde, o outro 0,75. Se tudo é x, daqui até aqui é x menos 0,75. Menos AY vezes x menos 1,5 mais MF igual a zero. Passando todos os dependências de x para o outro lado da igualdade e rearranjando, teremos essa expressão. Para x igual a 1,5, o momento aqui é de 33,75 negativos quilonewton vezes metro. Para x igual a 3, menos 39,375 quilonewton vezes metro. Ou seja, já chegamos a um valor de menos 39. Agora, o último passo é fazer a derivada aqui. Então, derivada seria como é uma função de primeiro grau, a derivada dela é uma função constante. Então, a força cortante de 1,5 a 3 metros é de menos 3,75. Por fim, o último passo é cortar ela um pouco antes da reação de apoio. Então, de 3 a 4,5. Vamos repetir a equação agora. Percebam que vai entrar essa força de 45, esse momento de 45 kN vezes metro. Quando arranjado, vai ser igual à expressão anterior, como vocês podem observar. Onde está sendo riscado. E o momento fletor. Então, percebo que para x igual a 3, o valor não vai ser o mesmo por causa desse momento aqui que entrou agora. Então, vai ter uma descontinuidade. Ele passa para 6,625 kN vezes metro. E quando x for igual a 4,5, o momento fletor vai zerar no seu extremo. Se eu realizar as derivadas, a gente vai continuar usando menos 3,75 kN. Professor, mas esse 45, lembrando, derivada da constante é zero. É como se fosse aqui, ó, x elevado a zero. X elevado a zero é 1. Quando eu derivo, o expoente desce. Então, é 0 vezes 45. 0 menos 1 é x elevado a menos 1. Mas como está tudo multiplicado por zero, é zero. Então, nós temos a força cortante aqui. E daí, deste ponto, podemos fazer o resumo. Momento fletor. A equação do momento fletor, seus intervalos, x igual a 0, momento fletor igual a 0, para x igual a 1,5, momento fletor de menos 33,75 kN vezes metro. A sua derivada, força constante de menos 30x. Para x igual a 0, força cortante 0. Para x igual a 1,5, força cortante de menos 45. No intervalo de 1,5 a 3, teremos essa função. Ao derivá-la, ao realizar os intervalos de x igual ao 1,5, momento fletor 33,75 kN vezes metro negativos. Para x igual a 3, menos 39,375 kN vezes metro. Fazendo a derivada da função, 3,75 negativos como força cortante. No último ponto, teremos essa função para x igual a 3. O momento fletor foi de 39 negativo para 5,625, devido ao aparecimento do momento de 45 graus, como nós explicamos. E para x igual a 4,5 metros, o momento fletor igual a zero. A derivada vai ser igual a 3,75. Percebam que nós não fizemos de forma direta, pegarmos a função de segundo grau e igualarmos a zero. Por quê? Se eu coloco a força cortante igual a zero, a distância é zero. Então, seria a comprovação disso. Então, quando você tem cargas na ponta, no início do seu corte, prestar atenção como é que é o comportamento. Porque muitas vezes, para x igual a zero, força cortante igual a zero. Aí, vou substituir aqui. O momento também vai ser igual a zero também. Então, nós não fizemos aquela igualdade de pegar a derivada da função de segundo grau dada numa carga distribuída de momento, igualar a zero. Desculpe. E, por fim, achar a distância, o ponto, a coordenada em x, onde eu vou ter o momento máximo. E aí, por último, temos o gráfico da função. Percebam que, para efeitos de dimensionamento,
Quando aqui x igual a 0, momento igual a 0, força cortante é 0, porque saiu da origem. A força cortante vai ser máxima nesse ponto aqui, menos 45. E depois, o momento que nós vamos observar vai ser nesse ponto aqui, ó. Que em módulo é o maior valor, tá? Mesmo que aqui seja uma função de segundo grau, eu vou observar esse valor de momento. Porque é o valor máximo determinado. Então, ela veio aqui uma função de segundo grau, esse trecho é uma função primeiro grau, essa descontinuidade é devido a esse momento, e depois eu tive uma função de primeiro grau, nesse trechinho aqui. Nesse caso aqui, a força cortante, uma força de primeiro grau, depois subiu para 3,75 e ficou constante ao tempo todo. Então, para cálculo de tensão de flexão, nós temos que observar esse ponto aqui de momento. Ah, está negativo. Então, a gente usa o módulo dele, porque o efeito de flexão é só para ser tensões combinadas de tração e compressão. Isso pode variar conforme a linha de base que nós vamos tomar.